Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder estar na presença do nosso Deus nesse domingo e para transmitir a palavra do nosso Deus de uma maneira clara e que os irmãos possam entender o quanto Deus nos ama. E para dar início, eu gostaria de orar em favor de cada um de vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós damos-te graça por todas as bênçãos até aqui alcançadas. Muito obrigado a Deus por este mês de abril que já passou, agora já estamos no mês de maio, o mês da família, quando nós reunimos para orar em favor de cada família da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Famílias que povoam este mundo e que também faz as coisas que agradam ao Senhor. E famílias que precisam do amor de Deus para transformar as suas vidas. Famílias que precisam do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para viver um relacionamento saudável, para que possam criar pessoas que venham somar neste mundo que tanto precisa de Deus. Mas nós sabemos que Deus está sempre orientando cada um de nós, porque todos nós temos a nossa família. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando, o Senhor continua construindo família. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E a palavra de Deus diz ainda que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Nós agradecemos tudo isso, porque nós cremos no poder de Deus, no construtor da família. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ter um momento de louvor e adoração. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Mais uma vez, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque assim eu quero ver
te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu quero ler um texto do profeta Isaías, no capítulo 53, nós vamos até o versículo 6. Um texto que nos ensina a valorizar cada vez mais o Cristo, Filho de Deus, o Cristo que foi aquele que o próprio Deus o comissionou para estar aqui na terra, para nos dar a vida eterna, a salvação. Mas para isso, ele teve que sofrer. E aqui o profeta Isaías, há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, antes da primeira vinda de Jesus, ele nos deixou essa profecia que fala como se estivesse falando do servo sofredor.
E ele começa dizendo o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E o versículo 4 em diante ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Queridos irmãos, esse texto, ele retrata com muita clareza quem foi Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu em um lugar que não era seu. Podemos dizer que foi um lugar assim emprestado. Em uma manjedoura. E ali, como o seu pai e a sua mãe, José e Maria, ele não sabia para onde ir. Não tinha nenhum lugar onde eles pudessem colocar o casal, a mulher que estava grávida do Filho de Deus. E esse menino, ele nasceu. Esse menino, ele cresceu. Esse menino, ele sofreu. Esse menino, ele veio com a missão de fazer o que o profeta Isaías profere nessa profecia. Quando ele mostra no primeiro, no segundo e no terceiro versículo, quando ele começou o seu ministério, muitos viraram o rosto. Muitos desprezaram. E no dia da sua entrega à cruz do Calvário, muitos cuspiram no seu rosto. Mas ali estava o Filho de Deus, conduzindo o meu, o seu, o nosso, o pecado de toda a humanidade, até aquele monte onde seria colocada a cruz maior, a cruz do meio. E ali naquela cruz, em um tom de zombaria, eles colocaram: este é o rei dos judeus. E o povo passava e via ali aquele homem levando o meu pecado, e o povo assistindo aquela cena, e eles zombavam. Porque como ia colocar o rei dos judeus pregado numa cruz? Mas o povo que ali estava, diante daquele episódio, eles não sabiam que ali estava o Filho de Deus. E o versículo 4 a 6, 5 e 6, o texto diz assim, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade era essa? O pecado. Que é uma enfermidade que leva à morte. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
E no versículo 6 ele diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Versículo 5. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse Jesus passou por tudo isso, no meu, no seu e no nosso lugar, para nos libertar de maneira total. Porque o meu pecado me conduzia ao inferno. As minhas transgressões me conduziam ao inferno. Mas ele tomou sobre si, ele levou sobre si, e foi pregado naquele madeiro. E por último, como éramos antes? O profeta diz assim, que todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Houve uma mudança, uma transformação a partir desse episódio, a partir desse acontecimento. No terceiro dia, tiram Jesus, ou melhor, ali da cruz, quando ele morre, tiram ele dali, levam para o túmulo, e no terceiro dia, o túmulo ficou vazio. Até o túmulo era emprestado, não era dele. Eu peço que você, que está ouvindo essa mensagem, reflita no seu coração. Entregue a sua vida a Jesus. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Coloque o seu coração e a sua mente nas mãos de Deus. E deixa Ele fazer morada, deixa Ele conduzir a sua vida. E se você fizer esta oração que eu vou fazer, você pode comunicar. Você pode comunicar com alguns de nós, dizendo: eu entreguei a minha vida a Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, se alguma pessoa que está ouvindo essa mensagem que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que essa noite seja uma noite de salvação de vidas, que eles possam reconhecer o seu pecado e enxergar em Jesus a sua salvação. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma música. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer
ser o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer